Alguém até mesmo atirar pedra pelo nome de Jesus. Por quê? Porque você está dando fruto. Quem não dá fruto, ninguém atira pedra, amém? Então, por isso que a igreja, ela precisa acordar, amém, irmão? Para ela andar, aleluia, segundo Deus na sua palavra. Então, você que veio nessa noite, você consegue ver na televisão ali, né? Então vamos adorar ao Senhor, vamos bendizer a Deus nessa noite. Eu estou orando a Deus para levantar mesários, né? Pessoas novas para trabalhar. Tinha algum jovem, mas eles não conseguem, né? Porque eles não oram, eles não têm compromisso espiritual com a oração. Aí na hora da responsabilidade eles não conseguem chegar. Toda pessoa que não ora não consegue servir a Deus, não consegue fazer as coisas de Deus, amém? Porque é só com choro, com lágrima e oração. Assim foi Jesus, amém? Ele com muita lágrima, e a Bíblia diz que com muita aflição, aleluia, ele venceu, e ele se tornou o autor e consumador da nossa salvação. E ele também é salvador, diga assim, ele é salvador de todos aqueles que obedecem a sua palavra. Então, mostrando que se não obedecer a palavra, não tem salvação, mesmo? Salvação é quem obedece. Então, por isso que Jesus chorou, ele teve lágrima com muito grangor, a Bíblia fala em Hebreus, capítulo 5, e nós não queremos, amém, irmão? Queremos ter lágrima, nem choro, nem pranto. Então, vamos louvar o Senhor, coloque aquele louvor para nós. Aleluia, nós estamos num seminário, né, de alguns domingos, e certamente é para inculcar a palavra de Deus nas mentes das pessoas. Coloca aquele conquista, aleluia. O som tá bom aí, né? Esse tempo assim frio, né? O pregador, gente que fala bastante, né? Ora bastante, né? A gente fica às vezes até engasgando, às vezes, né? Na hora de falar, porque seca a garganta, viu? A temperatura cai e fica mais seco, né? Só que nós vamos adorar. Quem vai adorar a Deus, diga glória a Jesus, aleluia. Oh, oh, aleluia, Jesus. Oh, aleluia. Oh, Espírito Santo, aleluia. Oh, Senhor, obrigado a Deus. Oh, santo é o seu nome, aleluia. Como está seu coração? Pode aumentar um pouco mais, irmão. Como está a sua fé? Uma pergunta, né? Chegou o momento de conquistar o que Deus tem para você. Essa é a sua decisão para ter a solução. Não pare de lutar, é hora de vencer. Oh, aleluia, Jesus. Levanta agora, veja a terra que o Senhor prometeu. Conquista, conquista, toma posse e tudo que é seu. Levanta agora, veja a terra que o Senhor prometeu. Conquista, conquista, toma posse de tudo que é seu. Oh, bendito é o nome do Senhor. Oh, Espírito Santo, bendito seja. Fortalece o seu povo nessa noite com um espírito de vitória, um espírito de conquista. Essa é a sua decisão para ter a solução. Não pare de lutar, é hora de vencer. Aí eu estava num congresso de jovens. Levanta agora, veja a terra que o Senhor prometeu.
conquista. Toma posse de tudo que é seu, levanta agora, rei da terra que o Senhor prometeu. Conquista, conquista, toma posse de tudo que é seu, levanta agora, eis a terra que o Senhor prometeu. Conquista, conquista, toma posse de tudo que é seu, levanta agora, eis a terra que o Senhor prometeu. Conquista, conquista, toma posse de tudo que é seu, toma posse de tudo que é seu, toma posse de tudo que é seu, conquista, conquista. Oh, aleluia. Quando você fala assim, né, toma posse do que é seu, primeira coisa que as pessoas pensam, né, é só no carro do ano, né, na casa na praia. E a Bíblia fala que nós temos que tomar posse, aleluia, dos céus, amém? Os céus é tomada esforço, e quem se esforça apodera dele. Se você passar só diante de Deus querendo casa própria, carro do ano, e só as coisas da terra, você nem terá muitos problemas, aleluia. Porque certamente isso daí é uma coisa que Deus ensinou, buscar o reino de Deus e a sua justiça, e a demais coisas será acrescentada. Aí as pessoas às vezes falam para mim, pastor, mas você faz muita apologia à pobreza. Não, irmão. Nós devemos buscar as bênçãos espirituais da região celestiais. Onde está isso? Você vê Efésios 1:3. Bendito seja o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou de toda sorte de bênçãos espirituais na região celestial. Então as partes espirituais estão ficando para segundo plano, e aonde as pessoas não têm o espírito de discernimento, não têm o espírito de entendimento, o espírito de fortaleza, o espírito de temor, o espírito, aleluia, de sabedoria de Deus, como está em Oséias Isaías 11. E o Senhor Jesus veio, o cinto da justiça estava sobre os seus lombos, da fidelidade, e sobre ele estava essa manifestação, amém, do poder de Deus. E eu tenho dito, Senhor, como que vamos fazer nesses últimos dias? Quando você encontra os irmãos da igreja, muitos foram daqui, e você vê, não, é uma benção, cantando um louvor, isso aqui. Não, você congrega onde? Eu não congrego mais, eu oro em casa, eu faço isso, aquilo. A gente fica preocupado, irmão. Será que mudou a palavra do Senhor? Jesus disse, o seu sacrifício será aceito no altar. Isaías 56:7, amém, irmão? O sacrifício de louvor, o sacrifício da sua vida, no culto racional, aleluia, irmão. É isso que nós estamos vendo nos últimos dias. Então, nessa noite, você que veio, oferece, aleluia, a Deus um culto racional. Diga para Ele, aleluia, eis-me aqui, me ensina a te adorar, ensina a te louvar, ensina a andar diante de ti. Por quê? Porque se você não pedir nada para Deus nesse sentido, Ele vai ver que o seu coração, aleluia, não é dele, amém? Porque todos que pedem coisa da terra, Tiago diz, pedis mal, pediram para esbanjar
já nos seus prazeres, aleluia. Não sabeis, infiéis, que o amigo do mundo é inimigo de Deus, amém? Olha aquele para nós sonho de Deus, aleluia. E esses louvores os irmãos conhecem, amém? E se o som tiver um pouco com dificuldade, a gente está tentando ajustar nesses dias, né? E muitas vezes a gente está trabalhando para levantar pessoas, amém, meu? Aleluia. Se você quiser fazer parte, é só pedir a Deus, pedir força, pedir graça, aleluia. E dizer: eis-me aqui, Senhor. Amém? Porque Deus espera isso da igreja. Que a igreja, aleluia, o adore, o sirva, o temas do teu nome, aleluia. Alabassuri, canta alabatalabassu. Se você souber, cante comigo, aleluia, nessa noite, aleluia. Sei que tem ciúme da minha adoração. Você vê a oração, aleluia, o seu louvor. Não há outro além de ti, ocupando teu lugar no meu coração. Faz uma aliança com ele nessa noite. Fiz aliança contigo diante do altar. Não há igual a aliança dos homens, onde o fogo não consome e ninguém pode quebrar. Enche meu coração o temor e pode provar minha fidelidade a ti. Ainda que tu me peças a te entregar a minha vida, é o maior tesouro, por ti eu darei. Abro mão dos meus sonhos, que a vida me dá. Digo sim pro teu reino e não pro meu eu. Escolhi sonhar o sonho, escolhi sonhar o sonho de Deus. Oh Espírito Santo, obrigado, céu, que tem ciúme. Oh, ele mesmo falou isso para mim, o Espírito Santo. Em adoração, aleluia. Ele deixava eu andar sozinho, porque ele tinha ciúme, aleluia. Ele queria eu para ele, aleluia. Aleluia. Meu coração fiz aliança contigo. Faz uma aliança com ele, foi preço de sangue. Que do altar, é no altar que é feita aliança, aleluia. Aleluia, no altar que Abraão fez aliança, aleluia. E ninguém pode quebrar. Enche meu coração o teu gloriar. Pode provar minha fidelidade a ti. Ainda que tu me peças pra te entregar a minha vida, é o maior tesouro, por ti eu darei. Abro mão dos meus sonhos, que a vida. Você tem que abrir a mão de alguma coisa, igreja. Aleluia. Se você não ter nada, não deixar nada para trás, mas você não verá a face do Senhor. Aleluia. Oh, Espírito Santo. Oh, recabacadabachou. Abre mão dos meus sonhos, que a vida me deu. Digo sim pro teu reino e não pro meu. Escolhi sonhar o sonho, escolhi sonhar o sonho de Deus. Escolhi sonhar o sonho
Escolhi sonhar o sonho, escolhi sonhar o sonho de Deus. Oh, Espírito de Deus. Aqui tem irmão, ele hoje não está mais conosco aqui na igreja. Ele foi embora da igreja porque eu falei para ele, por causa de 5 minutos no culto, irmão, Jesus morreu por você. Um espinho na cabeça dele sofreu tanto, aleluia, para te dar vitória. E por causa de 5 minutos no culto, aleluia, você murmura, você mostra o relógio, aleluia, e hoje ele está até aparentemente próximo, mas ele vai, aleluia, um dia reconhecer, aleluia. Porque certamente, enquanto ele esteve aqui, tinha um pastor que orava todo dia por ele. Aí o sucesso chegou, a vitória dele chegou, e ele subiu. Só que chega uma hora, aleluia, que Deus tira o intercessor, amém? Aleluia, aquele que estendeu as mãos para abençoá-lo. E aleluia, ele começa a sentir, aleluia, descer. Por quê? Porque a oração de um homem de Deus, ele tem muitos efeitos. Ela tem muita graça de Deus, muito poder de Deus, amém, irmão? E muitas vezes ele ora para Deus salvar, ele nunca ora para Deus matar, para Deus destruir, amém? Mas uma coisa é certa, o próprio Deus, aleluia, desagrada, aleluia, de infiéis, aqueles que abandonam o Senhor, quando são chamados, aleluia, atenção, amém, irmão? Ou muitas vezes são chamados para a obediência. Porque João Batista, no ministério, ele diz, eis que o Senhor me deu, aleluia, poder para quê? Para converter os filhos aos pais, aleluia, ao evangelho de Cristo, para trazê-los à obediência, amém, irmão? Então é um ministério difícil muitas vezes, né, nos últimos dias. Tem lugar que o irmão ligou para mim e falou, irmão, você não tem vindo mais aqui, eu tenho sentido a falta. Agora nós estamos tendo tanto assim, parece que tudo mudou, amém, irmão? Porque enquanto a gente pisa lá e representando Deus e ora e abençoa, a coisa muda. E ele começou a sentir isso e falou para mim, por que, irmão? Eu falei, porque, irmão, eu estava quase debatendo com o irmão, arrumando confusão, amém, irmão? Porque o evangelho que eles aprendessem, não segundo a Cristo, amém? Para eles, aleluia, ficar em casa aos domingos, durante a semana, o mês inteiro, o ano inteiro, aleluia, e dizer que é cristão, aleluia, não é uma verdade, irmão. Cristão é aquele que está em Cristo, amém? E a Bíblia diz que aquele que está em Cristo, nova criatura. Diga assim, aqueles que estão em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo, aleluia. Então eu ia arrumar confusão. Por quê? Porque ser cristão, como eles aprenderam, não é aquilo que eu aprendi, amém? Ser cristão é servir a Deus todos os dias da nossa vida. Apocalipse fala que os eles olharam e disseram, quem são esses que estão de vestiduras branca? E eles disseram, esses aqueles que vieram da grande tribulação, aqueles que servem a Deus dia e noite no seu santuário, aleluia. E hoje parece que eles estão, amém, deixando, aleluia, a casa de Deus por coisas banais, até mesmo por pessoas, por coisas que são coisas vãs, que fará muita falta naquele dia. O que você não ora hoje, o que você não ouve hoje, o que você não aprende hoje, você será enganado amanhã, amém? O que você será frio, fraco, aleluia, e será um crente, aleluia, não fiel ao Senhor teu Deus. Então, por isso, quando você vem no culto na igreja, primeiramente que você para pensar, você examine você mesmo, amém, não? Porque senão a gente arruma confusão. Eu estava vendo que algumas coisas que você entra no que eu aprendi a Cristo, não faz parte deles. Por exemplo, a pessoa pode ficar em casa a hora que quer, ir aonde for, no futebol, sair para todo lugar, aleluia, andar com a roupa que quer, do jeito que quer, ter os amigos que quer, em todo lugar é bom. Isso é mentira, aleluia, irmão. Aceitar-se a Cristo, você tem um Senhor agora, e você deve obediência a Ele. Em todo lugar que você for, você tem que estar representado. Então a sua roupa vai dizer, a sua testemunho vai dizer, amém? A sua vida de oração vai dizer, aleluia. Não é um culto na semana que nós temos na igreja, nós podemos, aleluia, agradar a Deus, não, amém? A gente tem que ser uma pessoa, aleluia, entregue de todo o coração. O próprio Jesus falou sobre isso, amém? Lá em Jeremias 11, ele disse, eis que eu tenho paz a vosso respeito.
Mas ele disse, se passais a orar em mim e me buscar de todo o coração, então serei achado, diz o Senhor, e mudarei a vossa sorte. E quanto mais tempo a gente demora para despertar para essa realidade, vai ficando mais difícil. Por quê? Vai chegar um dia, aleluia, que a gente vai procurar uma igreja que fala a verdade, que está na presença de Deus com o Espírito Santo, ela já não está mais, amém, meu? Porque ela será tirada da terra, amém? Porque ela é noiva de Jesus. Então o Espírito Santo subirá com a sua igreja. Aleluia. Qual é a igreja? A igreja que tem a palavra e tem o azeite do Espírito. Por isso que tem a palavra das virgens. 5 tinha a palavra, mas não tinha azeite, amém, meu? E elas ficaram. E depois ficaram gritando, ai, ai, abre a porta. Não tem mais, amém? Agora é tarde demais, amém, meu? Então a salvação é como se fosse uma oportunidade, aleluia, que nós não podemos jogar fora, aleluia. E isso acontece em questão de segundo. A vida inteira você serve a Deus, num segundo você perde a salvação. Amém? Como que você perde a salvação? Pela incredulidade, desobediência, infidelidade, falta de aliança. Porque você quebra a aliança. Deus não quebra a aliança, hein? Quem quebra a aliança somos nós. Então vamos louvar mais um louvor para nós meditarmos na palavra. Coloca... Oh, glória ao nome do Senhor. Aquele Jeová Jireh ali, eu que estou com a camisa preta ali, né? Hoje eu estou tudo de preto, eu pensei que ia fazer frio. Hoje, hoje eu vou levar uns 10 blusas e jaqueta, viu? E estou sentindo até calor aqui, aleluia. Oh, Espírito Santo. Irmão, depois você acende aquela luz do fundo para nós, aleluia. Vamos levantar um clamor e pedir ao Senhor a paz que o mundo não tem. Vamos ministrar o louvor, o Santo Consolador, aquele que só quer o nosso bem. Não interessa o tamanho do problema que aparecer, ele não é maior que Deus. Interessa o tamanho do problema que aparecer, ele não é maior que Deus. A leão da tribo de Judá, a nuvem do deserto, é o Senhor dos exércitos, poderoso Jeová. A leão da tribo de Judá, a nuvem do deserto, é o Senhor dos exércitos, poderoso Jeová. Jeová, Jireh, consumador da nossa fé. Jeová, Jireh, ele é Jesus de Nazaré. Jeová, Jireh, consumador da nossa fé. Jeová, Jireh, ele é Jesus de Nazaré. Oh, Espírito Santo, obrigado, Senhor. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Oh, aleluia, igreja, vai adorando. Vamos levantar um clamor e pedir ao Senhor a paz que o mundo não tem. Vamos levantar um clamor e pedir ao Senhor a paz. Nosso bem, não interessa o tamanho do problema que aparecer, ele não é maior que Deus. Não interessa o tamanho do problema que aparecer, ele não é maior que Deus. Leão da tribo de Judá, a nuvem no deserto, é Senhor dos exércitos, poderoso Jeová.
leão da tribo de Judá, a nuvem no deserto, é o Senhor dos exércitos, poderoso Jeová. Jeová, Jeová, Jireh, consumador da nossa fé. Jeová, 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 Jireh, é Jesus de Nazaré. Jeová, Jeová, Jireh, consumador da nossa fé. Jeová, Jeová, Jireh, é Jesus de Nazaré. Jeová Jireh, aleluia, aleluia, aleluia. Oh, glória a Deus, amém? Eu fechei os olhos aqui, né? Esse som eu fiz uma adaptação dele, né? E muitas vezes as pessoas não sabem, aleluia, que quem está aqui na frente, ele tem olhando lá, né? Ele está ouvindo o som do retorno, amém? E também tem que ficar, né, adequado com o microfone. E às vezes olhando na porta também, eu deixo a janela aberta ali, né? Porque sempre vem uma alma, uma vida, aleluia, chega aqui e quer oração. E tem chegado muitos aqui, aí eu pergunto, onde você é? Pode se assentar os irmãos, né? Aí eu pergunto, da onde você é? Ah, eu sou da igreja tal, então vai lá pedir para o seu pastor oração. Ah, não, mas eu acredito em você, quando você orou, aconteceu isso, mas não é mais assim agora. Amém, irmão? Amém? Você tem bênção lá, é lá que você vai ser abençoada, não aqui, aleluia. E assim a cada membro também daqui dessa igreja, aprenda bem, amém, irmão? Por mais que nós estamos com poucas pessoas e passando luta, passando muita dificuldade, aleluia. Mas Deus ainda é Senhor dessa obra, amém, irmão? E Ele ainda vai estar, aleluia, julgando e fazendo juízo todos que pisaram aqui nesse lugar, amém, irmão? Tenha feito bem ou tenha feito mal, aleluia. E muitos falam, não, eu vou lá, faço isso, eu sou infiel ao pastor, eu dou peso para ele, eu dou trabalho para ele, eu faço todo mal para ele, aleluia, que eu posso. Mas isso, diante dos olhos de Deus, será julgado, amém, meu? Então tem pessoas que só dá trabalho para o pastor, amém? Nunca chega no horário, nunca faz as coisas certas. E outra coisa, quando você chama ele para uma realidade espiritual, aleluia, para a disciplina, o que eles fazem? Eles tomam bronca da gente, amém, irmão? E vai embora, amém, irmão? E não, eles que estão errados, não Deus, amém, irmão? Deus sempre verdadeiro ou mentiroso. Então por isso, cadê a sua Bíblia, irmão? Ah, então graças a Deus, amém? Vamos meditar na palavra do Senhor nesta noite, depois você prepara a sua oferta para o final do culto, amém? E nós vamos dar graças ao Senhor. Vocês lembram onde que nós temos meditado esses dias? Amém? E vamos aqui, a gente tem um tempo um pouco assim de horário de meditação, né? E geralmente bastante leitura da palavra, amém? Para quem gosta de ler a Bíblia, ter conhecimento, aleluia, você está no lugar certo, amém? Por quê? Porque eu sou apenas boca de Deus, amém? De mim mesmo, aleluia, eu não poderia fazer muita coisa, amém? Ou talvez nada, mas de Deus, com Deus falando pela minha boca, sim, amém? Porque eu sou profeta de Deus. É 1 Reis, amém? Aleluia, capítulo, aleluia, 18, só para retornar um pouco, né? 1 Reis 18, versículo, aleluia, 37. Aleluia, diga aleluia, igreja, glória a Deus. Aleluia, glória ao nome do Senhor. Eu lembro quando a igreja era lá em cima, era outro ministério, era que eu vim de lá, tinha 70 membros na igreja, tinha época que só aparecia 2 no culto. E você vê aquelas irmãs que ficaram conosco até morrer, né? Até Deus levar ela, né? Não sei se o irmão lembra que umas irmãzinhas, tudo de cabelo branco, ficava aqui falecendo tudo, né? Deus levou também, nosso irmão tá aí. Quer dizer, tivemos, né, bastante pessoas que foi para com Jesus e acabou desfalcando um pouco, né? Uns que eram companheiros de oração, uns que tinham mais, chegava a orar mais, né? Num louvor como esse, para o dia, adorava a Deus, né? Então a gente vê que os demais que estão tímidos, estão assim,
não entendendo, amém? É porque são tempos difíceis, amém? Isso é um tempo de angústia para Jacó, mas ele será livre dela, aleluia. E ninguém quer estar, amém? Quando a coisa está difícil, né? Quando as provas vêm, amém? São poucos que querem estar junto, amém? Por quê? Porque ele acha, aleluia, que um dia a prova não virá para ele, ela vem. E certamente por quê? Porque no mundo espiritual tem forças malignas também operando. E tem forças malignas trabalhando para colocar as suas doutrinas. E para atingir, colocando no coração das pessoas, 1 Reis 18:37. Amém? Colocando no coração das pessoas, aleluia, uma outra doutrina. Amém, irmão? E essa outra doutrina são perversões, amém, espirituais, engano, amém, irmão? E muitas vezes as pessoas vão até morrer nisso, aleluia, e depois serão, aleluia, lançados no inferno. Não porque Deus queria assim, mas porque o inferno foi feito para quê? Para Satanás e os falsos profetas. Mas devido à escolha, ou deixando-se levar, ou talvez uma doutrina errada, é a separação de Deus, amém? Porque Deus só opera na justiça, na verdade, na fidelidade, aleluia, no amor, amém? E na lealdade. Então Deus, ele tem esse atributo. Então está escrito aqui no 37. Responda-me, Senhor. Responda-me para que este povo saiba que Tu és Senhor, é Deus, e que Te fizeste retroceder o coração deles, aleluia. Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto, a lenha e as pedras. E a terra ainda lambeu a água que estava no rego. E vendo todo o povo, caiu de rosto em terra e disse: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Aleluia. E aí disse Elias: lançai mão dos profetas de Baal, que nenhum deles escape. E lançaram mão deles, e Elias o fez descer ao ribeiro de Quizon, e ali os matou. Então nós temos alguns dias meditado nisso, e quem já conhece, porque é muito conhecido, é muito lido esse texto, e muitas vezes pregado também. Só que na realidade, aleluia, se tratava de algo, aleluia, o qual Deus queria que acontecesse, que era retroceder o coração dos falsos profetas de Baal. E na verdade, no meio desse sacrifício para o profeta de Baal, nessa macumbaria, nessa feitiçaria, nessa cortação de faca, nesse pula-pula, nessa coisa doida, né, que é, aleluia, as facções, né, espirituais, aleluia, das hostes da maldade, aleluia, é desse jeito. Então eles batem para valer, eles pulam, eles dançam a noite inteira, vai para a encruzilhada, vai para o cemitério, aleluia. Você pode ver que macumbeiro não tem dia, não tem noite. Macumbeiro, ele trabalha, aleluia, todo o tempo, ele gasta todo o dinheiro que tem, aleluia, ele vai para a encruzilhada, vai, se tem carro, vai de a pé, pega um Uber, aleluia. O que ele vai fazer a sacrificação dele, aos deuses dele, aos deuses o qual ele vai invocar, aleluia, para ter algum benefício. Muitas vezes, aleluia, até na área da prosperidade. E certamente eles enganam as pessoas. E coloca, aleluia, um Deus, aleluia, que dá dinheiro, um Deus que dá vitória, um Deus que dá vida, um Deus que protege e que guarda. Amém? Por isso que você vê todos os adoradores de Baal, essas coisas, eles têm vários deuses, aleluia. E muitos deles levam vários nomes. E aqui era Baal e Azere, colocando dois tipos de deuses, aleluia, feitos em estátuas que eram adorados. E quando o povo de Deus estava ali, em volta, foram seduzidos, oprimidos, aleluia, a adorar também juntamente. E havia alguns ali ainda, que estavam ainda, aleluia, alguns lugares distantes desse lugar onde havia seca, havia muita batalha, né, nessa época, espirituais. E Elias estava lá. E Elias então chamou para o desafio, e certamente ele foi corajoso, ele foi ousado, ele estava na direção de Deus. E quando, aleluia, Elias chegou a vez de arrumar um altar, ele colocou água no rego, a Bíblia fala em grande quantidade, e certamente ele disse: Senhor, agora para que todos saibam que o Senhor é Deus, aleluia. E certamente agora retroceda o coração deles, aleluia. Então você vê que o coração deles era contaminado,
contaminado. O coração deles era cheio, aleluia, de doutrinas vãs, de espíritos malignos, aleluia. E certamente é pelo coração, aleluia, que o mal tem agido nesses dias. O sentimento do coração, pelo que aquela pessoa acha no coração. E certamente é um engano, aleluia, que pode ser provocado. Você vê que eu falo, se uma família chegar na sua casa, um parente seu, na hora do culto, se ele não quiser vir para o culto, deixa ele lá, entendeu? E vem para o culto, porque você é servo de Deus, aleluia. E certamente, toda vez que você fizer, já são 2 domingos que tem motivo você não vir para a igreja. Depois será o 3º, 4º, você já se desviou e não percebeu. Amém? Não? Quando qualquer coisa se colocar, aleluia, como teu Deus, como alguma coisa que te tira da presença de Deus, do altar de Deus, do compromisso de Deus, da palavra de Deus, você já está errando, você já está desviando, seu coração já não é verdadeiro e já não é sincero, aleluia. E por isso que Elias queria mostrar para eles que resposta tem para quem é sincero, para quem é filho de Deus, servo do Senhor, e quem obedece à sua palavra. Certamente, ninguém será coroado, será honrado por Deus, se não for por obediência da sua palavra. E certamente a palavra de Deus, ela tem trabalhado na terra, ela tem trabalhado de uma forma, aleluia, muito gloriosa, aleluia. Ela tem sido pregada nos 4 cantos da terra. E hoje quase todas as pessoas já ouviram falar, e já ouviram uma pregação, uma mensagem. Tem gente que chega aqui, não, mas eu gosto do pregador tal. Eu falei, então a senhora já ouviu a palavra, já foi na igreja, foi congregar, já desceu as águas do batismo, já se arrependeu, agora vive fiel a Deus, aleluia? Não, porque não é, não sei o que. Então a senhora só ouvinte da palavra. E todos ouvirão a palavra do Senhor, porque ela será pregada a toda criatura para testemunho. Então virá o fim, aleluia? Você está só sabendo que ele existe para que no dia do juízo, aleluia, você não escape, aleluia. Então por isso que muitas pessoas, aleluia, não sabem que tem um momento, aleluia, de nós tomar decisão. Se é Deus, é Deus. Se é Baal, é Baal, meu irmão. Não tem mais esse negócio de você ficar cochilando em 2 pensamentos. Porque a manifestação de Deus, ela está vindo, aleluia, através da palavra, através do ensinamento, através dos líderes, dos profetas que Deus coloca na terra. Para quê? Para que as coisas, aleluia, segundo Deus acontecem. E segundo Deus, aleluia, nós somos provados. Segundo Deus, muitas vezes a gente ficamos em pequeno número. Muitas vezes você olha para isso aí, você vê 450 profetas de Baal. E se você vê Elias, era um homem só, mesmo. E muitas vezes nós estamos em 5 aqui, os 6, e muitas vezes você vai nos vários, os pontes, eu passei nesse frio, eles estão pondo lona, eles estão fazendo todo jeito, e os 4 lugares, dos 4 lanchonetes que a gente é obrigado, que eu vou comprar pão, né, assim, na padaria ali, você vê, fica tudo lotado, viu? E você fica pensando, aleluia, e você vê músicas evangélicas tocando lá mesmo. Você vê cantando lá, do pandeiro, você vê isso, aquilo, e muitas pessoas dando até glória a Deus lá. E a pessoa fala, não, eu estou dando glória a Deus. Só que esse glória a Deus não é verdadeiro, irmão. Esse glória a Deus, ele não está baseado, aleluia, por fidelidade ao seu teu Deus, com honra ao seu teu Deus. O glória a Deus é muito mais do que você só dizer glória a Deus. Graças a Deus, todo mundo diz, o macumbeiro diz, o espírita diz, não é? O evangélico diz, todo mundo diz de manhã, graças a Deus, né? Cai um raio, ele salva, graças a Deus. E certamente isso aí é uma hipocrisia que a gente vê na boca das pessoas. Agora eu quero ver você viver, aleluia, aleluia, para render graças a Deus, aleluia, para todos os dias da sua vida. Porque certamente o que rende graças a Deus, o que dá honra a Deus, o que dá louvor a Deus, a obediência à sua palavra. O coração fiel, o coração sincero, aleluia. Porque todas as pessoas não sabem que eles estão sendo contaminados, aleluia. E eles não estão percebendo, aleluia. Porque tudo isso vai aparecer no tempo. Abre sua Bíblia em Daniel. Sua Bíblia é em Daniel. Aleluia. Em Daniel. Glória ao nome de Jesus. Oh, aleluia. Eles podem dar glória a Deus, igreja.
Ai, pastor, eu já vim com uma cajadada de novo, chamando atenção, falando isso. Não, irmão, eu não tenho preocupação, não, eu entrego a palavra, meu irmão. E por isso eu tenho arrumado inimigo, mas pelo outro lado eu tenho arrumado um amigo que é Jesus, aleluia, amém? Porque eu sou servo do Senhor e ele disse, Daniel 9, aleluia, ora em nome de Jesus, versículo 12, presta bem atenção que aqui mostra um povo de Deus adormecido, espiritualmente já preso em cativeiro. E não foi uma noite, 2 noites, não. Foi 70 anos em cativeiro. E 9, versículo 12. Pode ler? Ele confirmou sua palavra que o falou contra nós. E contra os nossos juízes, que nos julgavam sobre grande mal, porquanto nunca debaixo de todo o céu aconteceu o que se deu em Jerusalém. Como está escrito na lei de Moisés, este mal nos sobreveio. Apesar disso, não temos implorado o favor do Senhor, nosso Deus, para nos convertermos da nossa iniquidade e nos aplicarmos à tua verdade. Versículo agora 14. Por isso o Senhor cuidou em trazer sobre nós o mal, e fez vir sobre nós, pois justo é o Senhor nosso Deus, todas as suas obras que faz, pois não obedecemos a sua voz. Conseguiram entender? A leitura foi um pouco rápida, né? Ou talvez, né? Para você não, né? De acompanhar. Aqui você vê que eles estavam, aleluia, cauterizados, adormecidos espiritualmente e vivendo dissolutamente. E eles estavam presos no cativeiro, o qual eles não perceberam, aleluia, que eles tinham que pedir perdão, eles tinham que reconhecer a sua fragilidade, os seus pecados, o seu engano. Eles tinham que admitir, aleluia, que como povo de Deus, um povo que chamava pelo nome de Deus, um povo que era chamado o Israel de Deus, aleluia, eles tinham que se humilhar diante da grande mão potente dele, aleluia. E certamente o cativeiro já tinha chegado ao fim naqueles dias. E Daniel, então, estava alertando eles, porque Daniel era um homem de oração, aleluia, chamando eles, aleluia, para prestar mais atenção, para serem mais verdadeiros, ser mais fiel, ser mais sinceros, aleluia, a Deus, amém? E a palavra de Deus. Porque certamente hoje está assim, irmão. Você viu que eu comecei a falar coisas que talvez aconteceu hoje, aconteceu amanhã, e tem coisas que eu venho pregando há anos, irmão. Um dia eu falei para um jovem, olha, não fica deixando a casa de Deus por outras coisas, não. Passeio com carro, por causa de namorada, por causa dessas coisas, que hoje está meio maravilha, mas um dia verá a recompensa do Senhor. E muitas vezes aquela mulher, aquele jovem, ou até eu mesmo aqui, um dia virá mesmo. Agora, sempre Deus é um Deus que desperta a gente. Desperta a gente para as atitudes nossas ser tomadas. Para que nós, aleluia, despertamos, aleluia, que muitas vezes a gente está vagaroso demais. A gente não está atento. A gente não está obedecendo a palavra de Deus. E nem tampouco está esquecendo que Deus está no controle de todas as coisas. E que se nós um dia declaramos o nome dele, ou servirmos e vivermos na casa dele, e nós se desviarmos, ou nós desantenarmos de Deus, ou fecharmos nossos olhos, os nossos ouvidos para ele, aleluia, certamente a gente ficaremos, aleluia, nas trevas e na escuridão. E certamente o que vai acontecer? Nós seremos dominados por uma cegueira, por uma morte espiritual, por uma prisão, aleluia, que nós estaremos sem perceber. Você pode ver uma pessoa dominada, cegada, iludida, cauterizada, sem verdade de Deus, sem luz de Deus. Ele está, aleluia, prisioneiro, aleluia, não parece. E muitas vezes a pessoa está com uma vida boa, tem um bom carro, às vezes tem um bom emprego, às vezes está com uma saúde, às vezes a vida da pessoa está indo de vida e poupa, meu irmão.
E quando alguém fala para ele alguma coisa a respeito da palavra de Deus, da doutrina de Deus, da verdade de Deus, como aqui ele estava falando da lei de Moisés, daquilo que foi escrito por Moisés, que Deus deu para se obedecer. O louvor era feito segundo a lei, a oferta segundo a lei, tudo o que eles faziam, aleluia, eles tinham que fazer segundo o que estava na palavra de Deus. Então, por isso que nós estamos vivendo um dia agora, eu tenho orado a Deus e tenho dito, Senhor, eu preciso de força, porque a gente sente um peso, sabe, terrível. Já pensou você ficar o ano inteiro dizendo para uma igreja, chega no horário, antecipa, vamos orar, vamos consagrar, jejuar, vamos trabalhar, vamos evangelizar, vamos se unir, vamos se voltar para a casa de Deus, para as obras de Deus, as coisas de Deus. Porque quando nós estamos voltados com Deus em oração, na palavra de Deus, a gente estamos vivendo verdadeiramente ligado a Deus, a gente já não é enganado e iludido. A gente não é, aleluia, uma pessoa, aleluia, que não percebe as coisas. No mundo espiritual, os acontecimentos, aleluia, que está acontecendo. Se você vê no mundo global, você vê o evangelho sendo pregado. Esse dia eu vi porque um empresário, eu orei muito por ele aqui. Por que ele não aceita muitas vezes estar em culto com a gente? Aí eu comecei a ver, sem querer eu fui ver no zap dele um negócio, ele tinha mandado uma mensagem. E aí quando eu apertei, eu vi o pregador que ele ouve. O pregador que ele ouve é um pregador que nunca teve problema na vida, sempre foi rico, e por isso ele só prega prosperidade, ele cobra R$400 a pregação, quem vai nele tem jantar, tem isso, tem cinema, é um show ali tremendo, né? E muitas vezes, aleluia, tem até sorteio no show, você pode ganhar um carro. Irmão, está parecendo ao Viva a Sorte. Irmão, por isso que ele não quer, aleluia, ficar junto da gente. Muitas vezes ele quer oração, mas ele não quer estar junto. Por quê? É totalmente diferente a visão. A visão daquelas pessoas é encher palco, é encher igreja de pessoas enganadas, pessoas iludidas, pessoas que estão adormecidas, aleluia, enquanto os dias estão chegando e aquele dia se aproxima, aleluia. E por isso que nós, aleluia, temos que despertar logo, irmão. E os profetas, os homens de Deus, que amam a Deus, que amam a palavra, eles vão ser corajosos, aleluia. E eles vão falar, eles vão anunciar, eles vão chamar, aleluia, a igreja, aleluia, para acordar. Paulo, quando escreveu Efésios, capítulo 5, 14, ele diz para Efésios, lá em Efésios, desperta tu que dormem entre os mortos, e Cristo te iluminará. Aleluia. Diga assim, desperta, tu que dorme entre os mortos, e Cristo te iluminará. E certamente as pessoas medem o caminho pelo tanto de gente que está, pelo tipo de sucesso que tem, amém? O tipo de finanças que tem, amém? Está na mídia, não está na mídia, aleluia? Até que vem um grande escândalo. Até que vem algo, aleluia, que demonstra, aleluia, que eles não estão vivendo a verdade e a palavra de Deus. Porque chega uma hora que perde o controle. Amém? Aonde a doutrina de Deus, ela não é levada à risca, ela não é observada e ela é obedecida, aleluia, ela descamba. E certamente aqui eu sempre preguei o que eu aprendi, segundo a palavra, mesmo exortando, alguns irmãos não gostando, outros tal, mas para quê? Para que eu mesmo não desvie. Porque certamente, se eu entrar por esse caminho, eu vou iludir as pessoas e vou ficar iludido também. E aí a gente vê a igreja vazia e vê membros da igreja fizeram conversinhas, aleluia, que não bate, aleluia, com a realidade de quem é fiel ao seu Deus, aleluia. Um rapaz falou para mim, eu moro longe, por isso que eu não vou. E aí eu falei para ele, mas no jogo de futebol, as pessoas deixam, aleluia, aquele clube que fica tão longe o estádio, e eles viajam, aleluia, chega até de madrugada nas suas casas, que é em São Paulo, Rio de Janeiro, que é grande, aleluia, por causa do time do coração, aleluia. E vão lá, às vezes até apanha, às vezes gasta o dinheiro, chega em casa, aleluia, brinca com a mulher, espanca os filhos ainda, aleluia. E muitas vezes, aleluia, uns vai, aleluia, vai direto para o trabalho, E muitas vezes o time do coração, o time dele, aleluia. E nós estamos vendo aqui que Daniel falou que sobreveio, mas mesmo assim eles não atentaram para isso.
Porque geralmente aquele que não quer ver, aquele que não quer ouvir, ele fecha os olhos para não ver e os ouvidos para não ouvir. Ele finge, aleluia, porque hoje ele muda de igreja. É um jovem da igreja, mulher da igreja, um obreiro da igreja, e vai para outra. Amém, não? Não gostou do que falou aqui, não gostou do que eu preguei aqui, não gostou do que eu ensinei aqui, ele muda de igreja. E muitas vezes, quando ele está com o bolso cheio, com um dízimo grande, e ele está isso aquilo, aí ele até se gaba. Se eu sair dessa igreja, as portas vão fechar. Muitas vezes a igreja passa, né, dificuldades, né, porque as coisas são caras, tem luz e água para pagar, mas a igreja sobrevive, não é? Porque Deus é Senhor da igreja. Ele é poderoso da igreja. E certamente, aleluia, o profeta tem uma missão, aleluia, de alertar a igreja, de ensinar a igreja, trazer a igreja para adorar, trazer a igreja para ser fiel a Deus, aleluia. Porque se ele não fizer isso, aleluia, ele terá problema, aleluia, porque ele vai viver uma vida, aleluia, que não tem mais, aleluia, a presença de Deus. Deus não anda com qualquer um, como estamos escrito hoje aí, meu. Meu pai falou para mim assim: Deus é comigo, pastor. Então você congrega, dá dízimo, oferta, trabalha, evangeliza. Você, aleluia, faz tudo que agrada a Deus, além de ter uma vida correta, honesta, porque isso é dever de todo homem, viu? Fazer o bem, as coisas boas, isso é de obrigação nossa, irmão. Isso é mais do que dever. Nós não seremos salvos por ser bonzinho, não seremos salvos por ser só ajudar a velhinha a atravessar a rua. Amém? Que você ajuda as pessoas, você acolhe anjos, amém? Amém? Hebreus 13. Se você fizer o bem, você acolhe anjos. Você trouxer um bolinho de chocolate para mim aqui, né? No sábado, me ajudar eu, assim, com essa dor no pescoço, que eu já tomei até um remedinho para dar uma acalmada. E muitas vezes eu vou até ali em cima dar uma. Para ver assim, aleluia, se solta. Mas atenção. Só que aqui, irmão, era bem claro, o amor do homem de Deus era muito grande. Porque quando o povo não se converte, quando o povo não se aceita, o povo não é tomado pela verdade de Deus, pela unção de Deus, pela graça de Deus, muitas vezes você corre o risco do quê? De arrumar uma guerra, uma briga tremenda. Você fala, tem lugar que eu estou pregando, a pessoa fala, eu também sou evangélica. Aí você olha as coisas no corpo, olha na mente, olha no nariz, olha... Não, tudo bem, falha que nós temos, mas é muita falha demais, amém, para quem aceitou a Cristo. Aleluia! E aí você pergunta, qual igreja se congrega? Não, nos últimos dias não mais não, tem muito ladrão na igreja, até não sei o quê, muita isso. Aí você percebe que ela não conhece que tudo isso é porque ela não está entendendo, aleluia, que ela não está indo para o autor e consumador da vossa fé. Cristo Jesus, como dizem Hebreus, deixando todo o embaraço do pecado que eternamente nos incendeia, aleluia. Porque o que o mal vai fazer, as coisas vão fazer, tudo vai fazer é para tirar você do altar de Deus. Porque quando você sai do altar de Deus, da verdadeira adoração, do sacrifício diário, você perde, aleluia, a visão do reino. Você passa a viver a sua própria visão. Não é mais fácil realizar a sua vontade, aquilo que você acha, aquilo que os problemas são menos, amém? Então, por isso que aqui no versículo 13, como está escrito na lei de Moisés, todo este mal nos sobreveio, apesar disso não temos implorado o favor do Senhor, nosso Deus, para nos converter da nossa iniquidade e nos aplicarmos a tua verdade. Por isso o Senhor cuidou de trazer sobre nós o mal, e fez sobre nós, pois justo é o Senhor, nosso Deus. Em todas as suas obras que faz, pois, não obedecem à sua voz. Na verdade, o Senhor é nosso Deus, que tiraste o teu povo da terra do Egito com mão poderosa, e a ti mesmo adquiriste renome, como hoje se vê. E temos pecado e procedido perversamente. Então você vê que ele estava dando um alerta, que havia o pecado da negligência, o pecado, aleluia, da omissão, e o pecado, aleluia, agora da transgressão. Porque toda lei que não se obedece, toda palavra de Deus, ensinamento que é estabelecido por Deus, não obedece, nós passamos a ser transgressor. Esse dia veio uma multa para mim, eu falei, Senhor, eu fui tirar uns exames de sangue, né? Fazer uns exames para tomar umas vitaminas e tal. Aí isso aconteceu, pô, no cinto de segurança, numa cidade, gente Feijó, como Moraes sabe, chegou uma cartinha para mim aí.
Está até aqui no altar, falou, ô Senhor, recebi uma multa, diz que é grave e tal. A câmera pegou eu sem cinto de segurança, mas nessa cidade eu não vou mais. Tem que tiver colocar um daqui no pescoço, daqui a pouco vou amarrado no carro, viu? Eu só entrei ali, tirei numa esquina para entrar na outra, ali já é um estacionamento, aleluia. Já fui fregado, aleluia. E aí eu não cumpri a lei, aleluia. Agora eu vou pagar multa. Não sei grave quanto que vai gastar, né? A gravista parece que era 154, aleluia. Então por isso, irmão, eu estou orando a Deus, aleluia, para que a próxima vez eu não seja tão imprudente assim, aleluia, para que não venha uma consequência. E é tão interessante que essa aí veio rapidinho, né? E tem coisas que levam anos, e vai passando o tempo. Por isso que muitas pessoas não percebem. E eles vão dormindo, e eles vão vindo para as igrejas, às vezes, e eles vão sendo pervertidos. Por quê? Porque você pensava que aquela pessoa conhecia a Deus, que aquela pessoa era grata a Deus, que aquela pessoa era reverente a Deus, mas ela não é nada disso. Porque as atitudes, ela mostra muito mais, aleluia, do que só aparência. As nossas atitudes, ela mostra muito mais. Às vezes eu falo, Senhor, pequei contra ti, vou orar, me perdoa, eu não faço mais, isso, aquilo e tal. Porque essa é a nossa atitude, já não é? Falhar, mas não ficar no erro. Ser negligente, mas não continuar na negligência. Porque certamente a gente vai ter o alerta de Deus. E muitas vezes a gente vai, aleluia, ser chamado a atenção por Deus para podermos, aleluia, novamente ter uma nova chance. Amém? Porque certamente o tempo vai passando, as coisas vão passando, e a gente acha, aleluia, que não vai chegar o dia, aleluia, que o Senhor virá, aleluia. Porque certamente nós estamos num tempo que o evangelho será pregado, o tempo que as coisas vão acontecer, os cumprimentos das profecias. E cabe a nós ser fiel, aleluia, ao Senhor nosso Deus em todo tempo, em todo lugar, em toda hora, aleluia, e obedeça. Por isso você vê que eles, aleluia, tinham procedido infiel, aleluia, e não estava nem aí com isso. Sabe aquele crente que faz, aleluia, está fazendo e continua, aleluia, e não muda? Isso é um sinal evidente que ele está pervertido. Ele está ouvindo alguém, ele está envolvido por alguém, ele está influenciado por alguém, e alguém, aleluia, está trabalhando na mente dele. Alguém o está seduzindo, alguém está influenciando, aleluia, ele, aleluia, para não viver a vontade de Deus. Todo mal, ele vem com coisas, ele vem com aparência, ou vem também envolvido por pessoas. E aquelas pessoas vai dizer para você, não tem problema. Você não vai lá, que isso, não tem problema, você dá o dízimo na igreja. A Bíblia diz que você tem que dar dízimo e tem que dar oferta, aleluia, e ainda ser fiel em tudo, aleluia. Não é porque é dizimista ofertando. Não é porque você diz que pertence a uma dominação. Você precisa além mais disso daí. Você tem que ser fiel e achado fiel em tudo. E se você um dia tiver um trabalho na igreja, que não é no caso dos irmãos, e você for ungido, consagrado para aquilo, se você não honrar, aleluia, um dia você será cobrado. Porque quanto maior será dado, maior será cobrado. Se Daniel não falasse, se Daniel não anunciasse, se ele não avisasse, se ele não chamasse eles para a conversão, eles não estavam cumprindo o papel de profeta. E certamente no capítulo 11 agora, versículo, aleluia, deixa eu ver aqui, 30, você percebe agora que ele começou porque virão contra eles navios de Quetim, que lhe causarão tristeza, voltará, se indignará contra a santa aliança, e fará que aprouver, e tendo voltado, atenderá os que tiverem desamparado a santa aliança. E dele sairão forças que profanarão o santuário, a fortaleza nossa. E tirará o sacrifício diário, estabelecendo abominação dessoladora. E aos violadores, está vendo, ou transgressores, desobedientes, da aliança do compromisso,
Ele com lisonjeias perverterá, mas o povo que conhece o seu Deus se tornará forte e ativo. Então quem conhece a Deus, o pastor não precisa ligar para a casa dele, não, você não vem no culto, você não está vindo no culto por isso. Às vezes até liga para saber se talvez ficou doente, alguma coisa. Mas sempre costuma vir, avisa eu, fala que eu entro em oração, Deus manda um anjo lá e Deus dá vitória. Agora o problema é que eu estou tentando tomar cuidado até nisso. Porque você se torna tão amigo das pessoas, tão íntimo das pessoas, que amanhã, depois, aleluia, você não pode falar nada, aleluia, que já não é. Então eu tenho que me colocar no meu lugar, como líder, como pastor, e vocês como membros e como igreja de Deus. Porque se cada um não tomar o seu lugar e não colocar assim na posição que deve colocar, nós teremos, aleluia, uma contenda. Porque certamente, aleluia, você, aleluia, será avisado, será alertado, será chamado, aleluia, e você será, aleluia, como levado, aleluia, a converter a Deus. Porque se você não tem mais compromisso, se você não tem mais nada com Deus, aleluia, você não ora, você não tem compromisso com os cultos da igreja, com o trabalho da igreja, com o ministério de Cristo, aleluia, você já está pervertido. Quando você não vem nos cultos durante a semana inventando uma desculpa, você está pervertido. Ah, você vai ter que ganhar dinheiro, que a situação está difícil. Mas a Bíblia, ela é bem clara. Pedro, quando disse para Jesus em Marcos 10, 26, ó Senhor, vamos fazer o quê? Se nós largarmos tudo, nossa família, e te seguir. Sabe qual é a resposta de Jesus? Olha, não há aquele que tenha deixado campos, propriedade e família, por amor ao evangelho, que não seja abençoado no dia hoje e por vir a vida eterna. Então você vê que a gente prega a palavra e as pessoas estão traindo, estão mentindo, falando pelas costas, e muitas vezes até dão uma de bobinha. Ai, tá precisando de você, me ajuda, isso, aquilo. Mas eu estou sabendo que ele já não é mais verdadeiro. Eu estou sabendo que ele não é fiel como aparenta. Ele vai ser até quando ele alcançar o que ele quer, mesmo. Depois que ele melhorar um pouquinho e subir mais um pouco, ele perde, aleluia, a humildade de se humilhar, de se dobrar e reconhecer que precisa, aleluia, ser exortado, admoestado e obedecer a palavra de Deus. Porque o orgulho é uma coisa que Satanás tinha. Satanás, ele andava pela boiada, e ele quis ser muita coisa, e no fim a soberba o derrubou ele, aleluia. Então esse povo que estava aqui, era um povo, aleluia, que estava sendo pervertido com palavrinhas. Amém, meu? Você viu uma irmã aqui da igreja, toda vez que chegava um tempo, vinha os parentes e ficava lá. E ela parou de vir no culto, parou de vir. E eu disse, irmã, já são vários domingos e tal. Aí chegou um dia, começou a vir enfermidade, doença. Foi dando tanta coisa. E os parentes dela diziam que era da igreja, era evangélico. Era evangélico, mas era maldito. Era evangélico, mas com maldição. Porque a maldição era um encontra-pouso sem causa. Desobedeceu o pastor da igreja, a palavra de Deus. Começou a entrar no meu eu acho, eu faço e acabou. E essa teimosia vai levar você a ser destruído. E se o pastor ficar discutindo com você e debater com você, mutuamente ele também vai ser destruído. Porque a Bíblia diz que dois não podem ficar debatendo a respeito de muito, porque amplamente os dois serão destruídos. Então ele prega, ele fala, ele mostra a palavra, aleluia, como alerta da igreja. Para que a igreja se desperte, aleluia, porque o mal, ele quer colocar o quê? Uma abominação. Ele quer colocar algo, aleluia, o qual, aleluia, você perderá, aleluia, a presença de Deus. E certamente o Espírito Santo não vai estar. O Espírito Santo só é ortogado a quem obedece. Amém? Atos 5, o Espírito é dado àqueles que obedecem a palavra. Amém? Um dia a mulher falou para mim, porque eu não sinto o que você sente, porque eu não faço mistério com Deus, não tenho essa intimidade. Por quê? Porque ela não obedece. Mas ela estava na igreja. Mas por que não tinha? Porque não obedecia a ele. O Espírito Santo, ele é cavaleiro, ele é educado, ele convence o homem do pecado do juízo. Mas quando Deus fala pela palavra e mostra a palavra, você leu a palavra, e você está sabendo da palavra, e você não pratica ela, aí você já está edificando a sua casa sobre uma areia. Amém? E quando vir a tempestade, vir a batalha, que vai acontecer? Ela vai afundar, porque está edificada sobre a areia.
Jesus disse, sabe as escrituras, então bem-aventurados sois se praticais. Estão me compreendendo? Então o alerta que foi dado, porque certamente o inimigo conhece quem tem compromisso com Deus e quem não tem. E quando é uma pessoa que é enganada, é iludida, é pervertida, o inimigo age facilmente. Ele não precisa fazer nada, ele só coloca namorado, uma esposa, um amigo em volta, coloca um programa, coloca qualquer coisa. Talvez coloque até um pregador de outra igreja lá, um coach, alguma coisa que vai falar só o que ele gosta. Então isso aqui, talvez vai colocar até um show gospel, que está botado nesses lugares, irmão. Só gosta de estar aí. Aí você pergunta na igreja daquela pessoa por que ela não foi, não, porque o fulano de tal, tá lá os cantores, tudo cabelinho amarrado, tudo isso aquilo, e aí fazendo um maior movimento, dizendo que está evangelizando, mas você não vê milagre, você não vê o paralítico andar, você não vê cego enxergar, você não vê demônios se manifestando, não vê nada disso. E alguma coisa está errada, irmão. Porque onde está a presença de Deus, onde é a verdadeira adoração, aleluia, o Espírito Santo liberta, ele cura, aleluia, pessoas verdadeiramente, aleluia, são tomadas por Deus e eles mudam de vida, nem que for por algum tempo, mas muda. Porque certamente vai ter o primeiro amor, vai ter a primeira atenção, o primeiro ouvido, é maravilhosa a igreja. Mas quando ele vê, aleluia, que toda rosa tem espinho, aleluia, que tem agora que obedecer a Cristo, você tem que constranger o que ele fez com você na cruz do Calvário, aí tudo muda. Então por isso que nós estamos mostrando esses dias para os irmãos, aleluia, como será difícil. Porque o mal está trabalhando, ele está usando falsa profecia, usando falso profeta, está usando coisas, está usando ambientes, está fazendo tudo, aleluia, para, aleluia, te enganar. E te iludir, para você ser uma presa fácil, só dizer que está na igreja. Mas você está iludido dentro da igreja, você está enganado dentro da igreja. E mesmo tendo uma pessoa que prega, que ora, que ensina, aleluia, mas é porque a verdade não é fácil mesmo de se ouvir. Porque toda vez que a gente ouve a verdade e conhece a verdade, Jesus diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E o próprio Jesus, abre lá em Mateus capítulo 24, o próprio Jesus veio confirmar isso. Aleluia, deixa eu ver. Oh, glória a Deus. Oh, Espírito de Deus. Oh, glória a Deus. Aleluia. Oh, Espírito Santo. No capítulo 24, versículo 15, você vai ver que Jesus, ele falando, aleluia, que nos tempos havia para eles, dos dias que viriam, aleluia, que certamente ele deu uma lista muito enorme e deu uma declaração ali mostrando o fim dos tempos. Todas as coisas que acontecer. E ele falou a mesma coisa que nós estávamos vendo, Mateus 24, 15. E ele falou da mesma coisa sobre o abominável e as abominações do lugar santo, nas igrejas. Aleluia, ele diz no 15, quando pois vide o abominável da desolação, que falou o profeta Daniel, aleluia, no lugar santo, quem lê que entenda. E então os que estiveram na Judéia, fujam para os montes, aleluia. E quem estiver sobreirado, não deixa tirar de casa alguma coisa. Amém? Versículo 17, 18. E quem estiver no campo, não volte para trás para buscar sua capa. Ai do que estiverem grávida, e amamentam naqueles dias. Aleluia. Orai, para que vossa fuga não seja no inverno e nem no sábado. Então você vê que aqui, o próprio Senhor Jesus, Mateus 24, 15, ele falou, quando a abominação estiver no lugar santo, no altar, as coisas estiverem acontecendo, quem lê, aleluia, que entenda. Por isso que ele falou, está acabado, Daniel. Chegou no tempo do fim, aleluia. E certamente agora em Mateus ele veio falar que ele já tinha avisado nas profecias de Daniel, que no tempo do fim o abominável ia ser colocado no lugar santo. E quem lê, quem está vendo agora aqui, tem que estar atento, aleluia.
Porque certamente ele vai trazer abominação, perversão, ele vai trazer muitas coisas, aleluia, que vai fazer o quê, aleluia? Vai tirar a presença de Deus, a adoração a Deus, aleluia, a fidelidade a Deus, e vai colocar o quê? Engano, mentira, vaidade, aleluia. Grupos que se ajuntam dizendo o nome do Senhor, mas não em espírito e em verdade. Então por isso vai ficando mais difícil os dias. E se a gente não for dedicado, aplicado, a gente não consegue, aleluia, sobreviver a esse tempo. Por isso que Daniel falou que nós não temos aplicado as verdades. Às vezes a gente não aplica a verdade, não. A gente só fica ali, ó, nas meias-verdades. E a verdade, ela é absoluta, vai acontecer e não tem como não se cumprir. Então, por isso, todo culto que você vem na igreja, que você se aproxima do altar, você tem que, aleluia, estar com o coração queimado por Deus. Tem que estar com o coração ardendo por Deus. Você tem que estar com o coração queimando, aleluia, de adoração por Deus, aleluia, por fidelidade a Deus. Porque o coração vai enchendo, chega uma hora não tem mais espaço para Deus. Você tem tanta desculpa, você tem tanto engano para te enganar, é tanta gente, aleluia, fora dos padrões, tanta gente que não tem, aleluia, mais a fé para viver o verdadeiro evangelho, verdadeira palavra de Deus. E certamente vai acontecendo isso de uma forma tremenda. A pessoa tem fé para dizer o nome de Jesus, que adora Jesus, que é crente, que é evangélica, mas não obedece a sua doutrina. E é onde é um grande erro, porque só falar o nome dele, o espírita fala. Você sabia? Que não, o espírita fala o nome de Jesus. Amém? Em qualquer lugar que você vê nas seitas que estão vindo aí, dessas fundações que foi tempo de muitos ministérios que vieram aí, que tiveram uma relação com os mortos, testemunho de Jeová, muitos falam, né, de Jesus. O testemunho de Jeová acredita que Jesus é apenas, né, o irmão mais velho nosso, né? Porque Jesus, no Salmo 22, disse que declararei na congregação, meus irmãos. E certamente, irmão, vamos acordar, se nós somos crentes, verdadeiros, nós temos erro, nós temos falha, isso, aquilo, mas como diz Jeremias, põe a cara no pau para que haja esperança. Porque nessa noite você está com seus amigos, você está com a sua família, você está fazendo a sua vontade, e você deixou a casa de Deus, alguma coisa está errada. Porque tudo, aleluia, os princípios do oráculo de Deus é que você esteja na casa dele, que você venha orar, que você venha, aleluia, obedecer a sua vontade, que você seja submissa a ele. E qualquer coisa que tira você, aleluia, disso, e começa a te envolver, você já está dominado por uma força pecaminosa, por uma força diabólica. E certamente você está achando que está mil maravilha, mas às vezes não está. Porque qualquer coisinha, eu gostei do que da minha igreja, como o meu pastor falou, eu mudo de igreja. Mas não é mudar de igreja, irmão. É mudar de atitude, mudar de fé, mudar de comportamento. Você vê como eu tenho sofrido esses anos, pregando para as pessoas chegar no horário, para as pessoas se dedicar, para as pessoas ser fiel. O que eu arrumei de problema, irmão, com pessoas que têm muitos anos na igreja. Pessoas que estão com a Bíblia na mão, que estão com a Escritura na mão, aleluia, arrumando, aleluia, sendo, aleluia, resistente à palavra do Senhor. E certamente eles estão se porfiando nas suas próprias vontades, nos seus próprios querer, e isso é um engano que o diabo coloca. Não, ele entende, ele sabe, ele conhece, ele sabe de tudo, é claro que sabe. Quando você não se apresenta perante a ele diariamente, você não tem a palavra dele, você não está na causa dele, no reino dele, na vontade dele, você não está vivendo para ele, alguma coisa já dominou a sua alma, o seu coração e seu pensamento. E certamente, quando ele voltar, ou ele estiver querendo voltar essa noite, ou ir buscar a sua igreja, você já estará, aleluia, dominado, enganado, iludido, e você perderá a sua salvação. Abre a sua Bíblia em Lucas, capítulo, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Oh, glória a Deus. Oh, rica da lavaçou. Aleluia, bendito o nome do Senhor. 21, versículo 33. Aqui você percebe que é difícil a gente
vim na igreja e o pastor pregando sobre isso, falando sobre isso. E parece que você não entendeu por que nós começamos em 1 Reis 18, 37. Você vê que tudo estava no coração deles. O que Deus queria, ia acabar com aquilo do coração deles. E alguns até seriam mortos, amém, irmão? Porque com essa influência, ia levar muito mais outros, aleluia, a viver essa vida. Porque crentes, eles influenciam para o bem ou também para o mal. Eles podem ser fiel à palavra do seu Deus, à verdade, como ele pode ser você, né? Influenciar os outros, desviar os outros e ser uma pedra de tropeço. Então por isso ele diz no 21, 33, passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Acautelais vós por vós mesmos, para que nunca vos suceda que vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez, das preocupações deste mundo. E se para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço. Pois há de vir sobre todos que vivem sobre a face de toda a terra. Vigiais, pois a todo tempo orando, para que possais escapar de todas essas coisas que tem de suceder. E está de pé, aleluia, na presença do Filho do Homem. Então você vê que Jesus mesmo disse que vai se cumprir a palavra. Passa o céu, passa a terra, mas ela vai se cumprir. E certamente vai acontecer, aleluia, que as pessoas não vão dar atenção para isso que Jesus está falando. O mundo e as orgias, as preocupações das coisas dessa vida, e todas essas coisas que estão acontecendo, aleluia, estão tirando as pessoas do culto da sua igreja, as amizades, amém? A própria esposa, às vezes o próprio filho, o próprio pai, a própria mãe. Às vezes até um irmão da igreja que vai lá tomar um cafezinho na hora do culto da sua igreja. Ele já foi lá dentro, talvez já cumpriu coisa, depois vai lá, para tirar você, e ainda quer até convidar você para ir para ele. E ele, além, às vezes aparenta, aleluia, até ser uma pessoa de luz, uma pessoa boa. Porque todo capeta, todo diabo, toda força de treva, ele aparece com sapatinho de algodão, com palavrinha, tapinha nas costas. Ah, mas está tudo bem, que isso? É, aquele pastor lá, não sei o que e tal. Por isso que ele está sofrendo, por isso que ele está padecendo. Sim, eu estou padecendo, porque, aleluia, eu estou pagando o preço de falar a verdade, aleluia. Porque certamente eu poderia trazer você no culto aqui hoje e ficar, receba ele, irmão, poder, aleluia. Mas não, estou dizendo para você que se você não entrar nos padrões de Deus, não for atento àquilo que Deus está dizendo, aleluia, você não vai ver a salvação dele, não. E nem tampouco, aleluia, vai andar de mão dada com ele, aleluia, no céu. Porque a Bíblia diz que aqueles que estavam lá, aqueles que tinham vestes brancas, aleluia, que era castro, que não andava em mentira, aleluia, e andava com veste de justiça e com vinho fino. Então hoje todo mundo está andando com Jesus, não está? Jesus está no meu coração. Jesus está aqui, Jesus está ali. Aí você olha no Facebook dele, que negócio de ver, você vê mensagens maravilhosas de Jesus. E ele às vezes fala até para o próprio da igreja, e o da igreja já olha e fala, mas espera, eu nunca vejo no culto, não congrega nem isso aqui, só viaja para ceia, só camisa do timão, só isso aqui, amém, irmão? Trocando de mulher toda semana, só em prostituição, todo tipo de coisa, aleluia, e está mentindo para mim, aleluia, irmão? Porque quando eu comparo eu com a palavra, eu vejo que tem coisa errada em mim, amém? Que eu preciso mudar, amém, irmão? Quantas coisas Deus fala para mim, eu falo, Senhor, aí tem hora que eu não aguento, Senhor, eu tenho que falar, aquela pessoa já vai indo embora da igreja, mais um que está indo, a igreja esvaziou, aleluia. Só que eu continuo orando e dizendo, aleluia, você era um traidor, você era mau, se você não se converter, a Bíblia diz que Deus afiará a sua espada, aleluia. Não adianta dizer que está na igreja do pastor fulano, do pastor Bertando, pastor não sei o quê, porque todos vão ter que dar conta. Todos que o coração deles se embriagar com o pecado, com a orgia, com as preocupações deste mundo e ficar voltado para essas coisas, aleluia, já caiu no laço. Já está preso, o engano já está fora, aleluia, amém, de olhar para cima, da onde vem a redenção.
E por isso que todo engano que prospera nas igrejas nos últimos tempos, vem por palavra mesmo, e às vezes até usando a própria palavra de Deus. E muitas vezes, aleluia, a pessoa acha que tem fé, mas não tem fé. Porque conforme vai aumentando os tipos de crentes, os tipos de pessoas, os pastores que vão vindo, os falsos profetas vão aumentando. Toda a doutrina de Cristo vai sendo deturpada, como Pedro falou, que é a heresia destruidora. E certamente que eles deturpam a palavra de Deus para a sua própria destruição. E tem gente seguindo esses caras, e está escrito lá, milhões de seguidores. Ele tem milhões de seguidores. Aí você vai preguiçando, você começa a ver as coisas. Aí você começa a perceber. É muita alegria, muita felicidade, é muita riqueza, muito dinheiro, é muito palacete, é muito carro Ferrari, é muita coisa, é muito luxo demais, aleluia, para quem vai morar no céu, aleluia. Porque ter essas coisas não é pecado, mas ela não pode ser o que está no seu coração. Porque certamente nós não temos nada aqui, nós não vamos ficar permanente aqui, porque nossa morada é no céu. Nós somos igreja de Cristo, nós somos salvos, lavados, remidos, perdoados, justificados, para viver perante a Ele, para ser ensinado por Ele, estudado por Ele, para ser a igreja dEle, para ser testemunha dEle e representante dEle. E como é que um crente dá testemunho para um ímpio que vai na casa dele e não vir no culto da sua igreja? Onde ele é obreiro e ele tem uma responsabilidade com alguma coisa. Isso aí demonstra que ele não está, ou ela, essas pessoas, verdadeiramente em Deus, aleluia. E muitas vezes as pessoas acham, porque, se não for eu, a igreja não fica de pé, também está enganado, meu irmão. A igreja pode sofrer agora, mas ela não vai cair, não, irmão. Porque o servo de Deus vai continuar pregando, vai continuar anunciando, ele vai continuar trazendo justiça sobre a terra, ele vai anunciar, você vê, às vezes até da própria família, irmão. Hoje até a gente da minha família, eu já não tenho muito uma amizade, eu não tenho isso aqui, por falar a verdade, irmão. Agora, certamente, aleluia, se eu não falar hoje a verdade, não anunciar isso aqui e tal, e ficaria alegria com ele, tudo meu maravilha, isso aqui e tal, ele vai para o inferno e eu também, irmão, amém? Então, se eu negar a Cristo, o que vai acontecer? Eu também, aleluia, não serei aceito, amém? Porque neguei o seu nome, neguei a sua verdade, perante a eles. Por exemplo, a gente convida para fazer uma vigília. A pessoa não pode porque tem uns parentes, tem alguém convidou não sei o quê, uma festinha, não sei o quê. A vigília para que é? Para você buscar a Deus de madrugada, para você derramar o seu coração. E quando tiver festa, tiver todo mundo festejando, tiver todas essas coisas, é o melhor momento para você ser fiel ao seu Deus, aleluia. Porque quando você começa, aleluia, a fazer isso, demonstra que o seu coração não é sincero, o seu coração não é puro, perante a Deus. E aí você não subirá, aleluia, na comunhão com Deus e nem no santo monte dele. Por quê? Porque o coração se encheu de alguma coisa. O coração está cheio de ódio, cheio de rancor, cheio de engano, cheio de mentira, cheio de vaidade. Você caiu no laço do diabo. Então, por isso que todo o tempo que nós vivemos nessa terra, nós temos que viver em oração, nós temos que viver dedicado, nós temos que viver na obediência, fiel a Deus. Por quê? Para não, aleluia, ficarmos ali no dia do Senhor. Por isso que Jesus alentou. Psicologia, preocupação, cuidar dessa vida, todas essas coisas foi importante, e qualquer coisinha te tira da comunhão, da verdade, da obediência a Deus, aleluia. Isso é um laço que veio e você já caiu na presença de Deus. Se Deus olha no culto, você como obreiro não tem fidelidade, você está na praia, você está jogando bola, você está na roda dos vencedores, você está dando valor às pessoas, está isso aqui, então você está enganado, mano. Porque culto na igreja, dias de oração, isso, aquilo, isso é um compromisso que a igreja tem que ter com Jesus. Abre a sua Bíblia em Atos, nós temos que encerrar. Às vezes eu uso algum assunto, nem falando o nome de ninguém, né? Vocês perceberam que a gente não está querendo ofender ninguém ou jogar indireta? É que a palavra, ela vem de acordo com aquilo que está acontecendo. E aí você que está aqui no culto, você foi bem-aventurado. Atos 2, 42. Quando alguém falar para você que está em comunhão com Deus, que Deus é Senhor da vida dele, que Jesus está no coração dele,
que ele adora a Deus, e ele não cumpre esse dia após dia aqui, ele está mentindo para você. Eu estarei mentindo para você. Por isso que ele diz no 42, e perseverava na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios, sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. E todos que creram estavam juntos, tinha tudo em comum. Vendia suas propriedades e bem distribuindo o produto entre todos os que à medida alguém tinha necessidade. Diariamente perseverava unânimes no templo, partiam do pão em casa e tomavam suas refeições com alegria e singeleza no coração, louvando a Deus e contando com toda a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentavam-lhe o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Então você já pega aí. O irmão conseguiu achar, irmão? Você viu aí como é que vivia os convertidos? Diariamente aonde? No templo. Como vivia o convertido? Na perseverança da palavra. Como vivia o convertido? Em oração. Como vivia os convertidos? Na unidade. Como vivia os convertidos? Havia temor. Aí Deus começava a fazer sinais, maravilha, e as coisas iam acontecendo. Então por isso que aqui fala que eles tinham até propriedade e distribuíam. E Deus ia fazendo o quê? Ia acrescentando. A Bíblia fala diariamente, ó, no 46, diariamente perseverava unânime aonde? No templo. Eu partia do pão de casa em casa e tomava suas refeições com alegria, sem cerveja de coração. Então você vê que quando a pessoa fica em casa, começa a dar essas coisas, ele não está, aleluia, segundo Cristo, não. Ele está fazendo suas próprias vontades, ele não converteu a Deus. E ele pode ser um sério risco. Por isso que às vezes a gente conta, eu estou com um problema aqui, e tudo vai. Aí o pessoal, meu pastor fraquejou, coitadinho dele, aí tal, aí ele fala, agora eu eu faço o que quero, tá isso aqui, tá. Porque, só que ele está enganado, eu estou tacando ele no juiz direto e dizendo, Senhor, ele tem causado grande problema na sua igreja, tem envergonhado, está em prostituição, está mentindo todo dia, não é? Então isso não é para mim, aleluia, julgá-lo, ou para mim e tal, porque é o Senhor quem é Deus, é o Senhor quem fará a obra. Mas a minha parte é orar, apresentar a Deus, amém? Porque senão o que vai acontecer? A gente vai ficar com uma igreja que não é a igreja verdadeira, uma igreja enganada, cheia de gente vazia. E o dia que Jesus voltar, eu vou estar com a igreja cheia de gente que ninguém vai morar no céu, amém? E se não vier nem eu também, porque não preguei a verdade. Então por isso que nós temos que abrir nossos olhos, irmão. Quando Deus desce na terra, o Deus enche a vida do homem, a vida de uma pessoa, ele até gosta, ele aceita Jesus, mas muitas vezes ele está em interesse do quê? De prosperar, abrir uma porta, um demônio que estava na vida dele, algum problema que ele tinha, que não é nada errado. Mas Jesus diz, vinde a mim, vós que estão cansados e oprimidos. Aí ele diz, tomai sobre vós o meu jugo. E aprendei de mim que sou manso e humilde e acharei descanso para a sua alma. Então por isso que o irmão falou para mim, eu perdi de dízimo aqui R$500 todo mês. Porque eu falei, pregando a palavra, que a gente quer que as pessoas dê dízimo, né? Até o diabo falou, seu bobão, vem ficar quietinho aí, todo mundo dá dízimo, você tem o dinheiro todo mês e tal. Eu falei, eu prefiro perder esse dinheiro, amém, irmão? Amém? E ter falado a verdade para ele. Porque agora ele já está dando dinheiro para outros pastores que vão na casa dele jantar, comer bebê, isso, aquilo e tal, concorda com tudo que ele está, tapinha nas costas, e ninguém se arrisca a falar a verdade para a pessoa. Amém? Porque a nossa amizade, ela vai até um período como ser humano, que tem que ir com educação, com respeito. Mas quando se trata de doutrina de Cristo, vida com Deus, a nossa vida está em risco. Porque aquela pessoa, ela vai te esfriar também. Ela vai te conduzir pelo mesmo caminho que ela está, aleluia. Porque ela está iludida, enganada, está perdida, não está vivendo a fé, aleluia, e vai te esfriar também. Então por isso que Elias foi sozinho lá e queria o quê? Que uma chama acendesse no coração daqueles homens de novo, aleluia. Porque se realmente, se a chama não tiver aceso, o fogo não estiver queimando, e nós não tivermos armados de amor por Deus, amém? E nós estivermos obedecendo a Ele, aleluia, será até em vão muitas vezes nós estar na igreja.
Porque a igreja é um passo para o céu, a igreja é um passo para ser transformado, a igreja é um passo para ser ensinado, aprender, para andar perante a Ele. Por isso o Salmo 85, abre lá, nós vamos para o final orar a Deus e glorificar a Deus. Porque senão fica cansativa essa palavra, fica ou não fica? Mas é um remédio amargo que não é verdade? Eu estou pregando para você e para mim também. A mesma coisa que você pode passar, eu também. Agora, a única coisa que eu tenho que ensinar é o que eu aprendi de Cristo. Vocês viram aí como eu vivi os convertidos, você viu? Se alguém fala que é convertido e inventa uma desculpa, não vou hoje, porque tem isso, tem aquilo, tá isso aí, tá, não enfrenta a chuva. Uma vez ou outra acontece por uma necessidade, às vezes por um cansaço excessivo. Mas, irmão, se isso começa a ser rotina na vida da pessoa, o coração já não é fiel ao seu Deus. Amém? Já é um sinal que o coração está em outra coisa. O coração foi roubado por alguém. Um Absalão já roubou o coração dele. Uma mulher já roubou o coração dele. Um amigo já roubou o coração dele. Um carro já roubou o coração dele. O mundo já roubou o coração dele. Amém? E por isso, Salmo 85. Então, quando a gente fala, não é para criticar alguém, ou tanto que eu não estou falando o nome de ninguém. É para ver por que nós estamos sofrendo. Salmo 85. Porque eu sou o pastor da igreja, e se eu não ensinar, conforme Deus, que eu estou falando segundo Deus, não fiquei meditando as palavras para vir aqui pregar para você, jogando direta para ninguém. Aconteceu algumas coisas que eu comentei no começo, tem acontecido quase o ano todo, tem acontecido o ano inteiro, em todas as igrejas, em todos os lugares, e por isso, todos que vão me ouvir, se não congrega, se não é dedicado, se a sua família, qualquer coisa dessa terra, deste mundo, estiver no lugar de Deus, você já está na idolatria. Idolatria é tudo aquilo que você coloca antes de Deus e no lugar de Deus. Mas eu estava em casa orando com a família, rezando um versículo lá. Mas só que não era lá o lugar que era você estar. A Bíblia diz que serve do Senhor na hora da noite, no santuário, e bendizendo o nome do Senhor. A Bíblia diz que o servo do Senhor diariamente estava no templo, oferecendo sacrifício de louvor. Amém? Por isso que o irmão falou para mim assim, ó, você vê, Salmo 85, versículo 8. Ele falou assim para mim, irmão, é que eu não acredito nas cartas de Hebreus. Eu falei, por quê, irmão? Porque eu não sei quem é o escritor que escreveu. E eu peguei e falei, por quê, irmão? Aí eu falei, eu já entendi. Porque em Hebreus 10, 25, diga assim, Hebreus 10, 25 está escrito: não deixe de congregar como os demais, eis que aquele dia se aproxima. E ele não diz para todo mundo que deve congregar mais, não deve se dar mais dízimo, não deve se dar mais oferta. Amém, irmão? E ele está contaminando um monte de crente que estão tudo assim, amém, irmão? Aí um outro diz que só ora no monte. Quer dizer, ele ora no monte, não é assistido pelo pastor, ele ora no monte, não tem comunhão do corpo, a lei de Cristo, com os demais irmãos na igreja, o dia após dia, não tem um propósito, não tem uma meta, um trabalho. Quer dizer, e até estou orando, porque ele ficou rico demais. Eu estou orando, se eu fosse o Senhor que deu tudo aquilo para ele mesmo, ele ficou tão rico, tá isso, aquilo e tal. Aí tal, Deus começou a mostrar que a riqueza dele diz, não foi sorte, mas foi Deus, aleluia. Agora, não está muito desobediente a Deus, não está muito infiel a Deus, não congrega mais, não vem nos cultos, não dá dízimo, não dá oferta, para ficar tão rico, tão milionário, que alguma coisa está acontecendo, aleluia. Satanás está por trás disso também, irmão. Aleluia. Porque, certamente, para andar com Deus, tem que andar nas normas, tem que andar na palavra, tem que obedecer. Salmo 85, 8. Escutarei o que Deus, o Senhor, disser, pois fala de paz ao seu povo e aos seus santos, que jamais caem em insensatez. Próximo está a sua salvação dos que temem, para os que a glória assiste em nossa terra. Encontraram-se a graça e a verdade, e a justiça e a paz se beijaram. Versículo 11. Da terra brota a verdade, e do céu a justiça basta o seu olhar. E também o Senhor dará o que é bom, e nossa terra produzirá seu fruto. E a justiça irá diante dele, e cujas pegadas ele transforma em caminho. Então esse salmo era para que Israel pedisse perdão a Deus, reconhecesse a sua insensatez, reconhecesse o seu pecado.
Ultimamente eu estou tão assim com um traidor, com um falso, com gente, aleluia, que deixa a gente na mão tanto tempo, aleluia, que Deus disse que a confiança tem que estar somente em Deus, aleluia. Porque os homens que querem derrubar, com parede perdido, a igreja precisando de gente para trabalhar, gente para vir orar, gente para entregar a vida, as pessoas estão ficando em casa, aleluia. E eu como pastor digo que a mão do Senhor venha, aleluia. Que Deus despede, que Deus chacoalhe, que Deus balança, aleluia. Ah, pastor, mas vai ficar sem dízimo da igreja, fica sem dízimo, aleluia. Mas passar decepção todo o tempo, a vida toda, a todo momento, por gentes infiéis a Deus, aleluia, covardes, aleluia. E certamente, aleluia, que Deus, aleluia, possa esclarecer nos últimos dias. Porque a gente sofre com isso, irmão, sofre ou não sofre? Você conta com a irmã, conta com o irmão, né? Conta com aquilo, aleluia, e você só recebe mentira, engano, aleluia. Amém, irmão? Na hora que você mais conta com a pessoa, e você mais quer que a pessoa, aleluia, seja fiel ao teu Deus, fiel à palavra, para que ele sobreviva também, né? Porque é tudo questão de sobrevivência espiritual. O corpo, ele é relacionado um para com o outro. Se um não vai bem e fica fazendo essas coisas, ele traz a enfermidade para o outro. Você sabia disso? A igreja, quando ela está doente numa área, ela traz problema na outra. Então, por isso que é necessário todos nós se consertarmos, todos nós pedirmos perdão, reconhecer nossa insensatez, que estamos brincando de cristão. E certamente Deus não está, porque Deus quer descer com a palavra do céu, Ele quer descer com graças, entenderam aí? Com verdade e justiça, e quer nos envolver no seu reino. Deus não quer crente meia boca, Deus não quer crente vazio, Deus quer crente cheio da sua presença, cheio de amor dele, cheio, aleluia, de entendimento dele, cheio de vida dele. E para ele realizar isso, é só uma vida de arrependimento, é uma vida de reconhecer, aleluia, a nossa infidelidade. Porque enquanto não reconhecemos a nossa infidelidade, a nossa trajetória errada, um compromisso sério com Deus, aleluia, a gente está correndo sério risco. Porque o tempo vai passar e uma hora é hora de dar conta. E todos nós teremos que dar conta. Eu vou dar conta de cada vida, de cada pessoa. Que eu não preguei, que eu anunciei, que eu não fiz. Até daqueles que eu ofendi, eu vou ter que dar conta. Agora, se eu estiver falando a verdade, aí eu não vou ter problema nenhum. Então, esse salmo, você vê em casa, ele diz: escutarei, no versículo 8, o que Deus, Senhor, me disser, de falar de paz ao seu povo e dos seus santos que jamais caem em insensatez. Então, para Deus realizar a obra dele como ele quer, morar em nós, habitar em nós, aleluia, prosperar nós, aleluia, com sua prosperidade, a presença dele tem que estar em nós, tem que estar na nossa vida. Porque muitas vezes você pode professar o nome dele e ele não está mais, amém, irmão? Ele pode já ter saído faz tempo, aleluia. Abre lá em Coríntios capítulo 13, 5, nós encerramos que o irmão já está com dor de cabeça, aleluia. É que a gente está meditando na palavra e a gente está sucumbindo, aleluia, diante de Deus e dizendo que vocês têm um amigo sincero, aleluia, irmão. Se vocês precisarem comigo, até no final eu vou orando sempre com os irmãos veem, eu estou aqui, irmão. Só que, irmão, na hora que eu precisar dos irmãos também, sejam, aleluia, leais, irmão. 2 Coríntios. Deixa eu ver se é 2 Coríntios 13. Sejam leais a mim, irmão. Estou precisando dos irmãos para o trabalho, para tantas coisas na igreja, e os irmãos fazendo esse tipo de palhaçadinha, ficar em churrasquinha, em amizade com família, com namoradinha, com essas coisas, irmão. Ah, eu tenho um trabalho para fazer assim, assim é dono da empresa, irmão. Isso aí é fidelidade, isso aí é falta de cooperação, aleluia. No capítulo, deixa eu ver, 13, deixa eu ver, 2 Coríntios 13, eu vou ser bem claro, né? O irmão está vindo aqui agora, 2 Coríntios 13, versículo 5. Então, o meu pedido, o pedido de Deus, era o pedido do apóstolo Paulo, é que vocês examinem a vocês mesmos. Porque senão a gente vai só ter confusão, né, irmão? As pessoas ficam tristes por causa da infidelidade, por causa da falta de lealdade, amém, de compromisso. Viu? Isso aí tem me deixado doente, amém, irmão? Eu tenho sofrido, aleluia, de encontrar tanta gente, crente falso, amém? Crente sem vida, aleluia, com Deus, aleluia.
E o reino de Deus está perdendo, o reino de Deus, aleluia, não está avançando. Igrejas que estão cheias são igrejas antigas, igrejas que tem muitos pastores que trabalham muito, né, para manter o povo ali, amém, irmão? Mas igrejas que não inicia, aleluia, que nem a gente, poucos anos, amém, que está trabalhando, ela padece mais, aleluia. 2 Coríntios 13, versículo 5, aleluia. Examinais a vós mesmos, se realmente estáis na fé. Provai a vós mesmos, ou não reconhece que Jesus Cristo está em vós, e se não é, que já estáis reprovados. Mas espero que reconheçais que não somos reprovados. Amém? Então você viu aí? Então as pessoas não analisam. Aí isso é do culto, você tem que falar o que Deus está querendo, e muitas vezes a gente quer que Deus só libere a bênção para a gente, e a verdade não é essa. Muitas vezes virá castigo. Muitas vezes virá, sabe o que? Reprovação em nossas vidas. Por isso que Deus sempre dá uma chance para nós, aleluia, novamente voltarmos ao primeiro amor. E Ele vai dando muita chance, o tempo vai passando, a gente vai ficando velho de cabelo branco, aleluia, e muitas vezes não muda, aleluia, não se renova, aleluia, como Deus quer no Espírito, para viver a fé, aleluia. E muitas vezes a gente está reprovado, a gente não está, aleluia, agradando, aleluia. E isso aí atrapalha muito um pastor de uma igreja, não. E obrigado a falar para a pessoa, eu falei a verdade para vocês, amém aí, você está causando problema, tristeza, de angústia. O que fazer, aleluia, o pastor da igreja sofrer tanto, aleluia? Porque você, aleluia, não se entrega, não se dedica mais, não produz mais, e você terá louvor disso, aleluia. Porque certamente hoje você dá as costas para a igreja, você não aceita, aleluia, o que Deus está falando, mas um dia não terá mais jeito, aleluia. Porque será a hora, aleluia, de as nossas obras, aleluia, ser agora contestadas diante de Deus, aleluia. Oh, aleluia, vamos louvar a Deus, prepara a sua oferta nesta noite. Oh, aleluia, Paulo diz, examine o homem a si mesmo. Eu usei algum assunto hoje que houve, mas eu já tenho falado muitos anos sobre isso aí, amém? Para várias pessoas, amém, irmão? Que eu fiquei indignado, triste, amém, irmão? De não poder contar com eles, aleluia, com a oração, com o dia a dia, após dia, aleluia. E as pessoas sempre fazendo papelão, porque dá dinheiro, porque muitas vezes fez alguma coisa pela igreja, é muito pouco ainda, aleluia. Isso aí não é o suficiente para quem é leal, aleluia. Então que Deus levante, aleluia, leais, que Deus levante pessoas, aleluia, que verdadeiro ame, o tema, o seu nome, aleluia. Porque esses, aleluia, que a mão de Deus venha sobre cada ele o tempo e ele se despede antes que seja tarde demais, aleluia. Porque certamente eles vão mudar de igreja, como tem feito, aleluia. Mas, aleluia, pode ser, aleluia, que de repente, aleluia, ele seja mais enganado do que já está, aleluia. Porque tem pastor que não vai falar a verdade para ele, porque quer a igreja cheia de gente, aleluia. Eu não quero a igreja cheia de gente, eu quero a igreja cheia de salvos, aleluia. Levanta a mão para o céu e glorifica a Deus nessa noite, aleluia. Oh, bendito é o nome do Senhor, exaltado o nome de Jesus. Oh, Espírito Santo, aleluia. Oh, aleluia, glorifica a Deus e grande nesta noite, aleluia. Oh, esvazia de si mesmo, aleluia. Oh, Rita, oh, aleluia, bendito seja o nome de Jesus. Oh, glorifica a Deus pela oportunidade, aleluia. Às vezes a gente está tendo oportunidade um ano, um mês, e vai passando os dias, e a gente não se desperta, aleluia. Eis que Ele vai pedir das suas mãos, vai pedir das minhas mãos conta, aleluia. Ai, não adianta mentir para o pastor sabe da verdade, o pastor sabe, aleluia, que o inimigo já entrou, está enganando, e ele está ouvindo mais a voz do inimigo, a voz da sua vontade, da sua carne, do que a voz do seu Deus, aleluia. E isso é um grande perigo, aleluia, para a igreja de Deus, aleluia. O prova disso, ouvir hoje a voz do Espírito Santo, não endureçai nosso coração. Aonde que o Espírito Santo, aleluia, que a pessoa fora da igreja, fora dos cultos da igreja, do altar da igreja,
igreja. Ai, aleluia, expressão maligna, para tirar a sua bênção, para tirar a sua coroa, aleluia. Oh, glória a Deus, aleluia. Fortalece eles hoje, Senhor, na fé, e esclarece cada um nessa noite, ó Deus, a vitória, para que eles vivam, vai dias após dias, ó Deus, porque certamente o Senhor virá no seu tempo, e o Senhor levará um povo zeloso de vós, obra, aleluia. Fortalece quem está fraco, ó Deus, traz a memória, aquele que entrou em amnésia, que foi nocauteado, dominado, cauterizado, Senhor, talvez por um espírito de prostituição de Jezebel, vai correr agora, Acabe, faz a vontade de Jezebel, vai correr mesmo na igreja, o povo de Deus sendo escravizado, vai correr, por isso eles foram comidos, vai correr, foram mortos, ó Deus, o cachorro abriu a boca deles, ó Pai, e eles se tornaram, ó Pai, comida de animais, Senhor, e nós sabemos que o Senhor é justo, ó Pai amado, e no Senhor não é injustiça. Abençoa as ofertas dessa noite, em nome de Jesus, amém, amém, Senhor, graças a Deus, amém. Vamos louvar o Senhor com aquele sonho de Deus e prepara as suas ofertas nessa noite, amém. Eu termino 8h35, viu, irmão? Eu já tive problema porque eu estava dentro do horário. Agora você vai para as festas ali, você pode ver, hoje é domingo, né? As pessoas estão lá até 1h da manhã. E aí você pergunta para aquela pessoa, eu já fui crente, fui evangélica. Por que você caiu? Eu não gostei disso, eu não gostei que o pastor falou. Aí culpa o pastor, mas culpado não, pastor, o culpado é ele. O pastor tem que falar a verdade, o pastor tem que ensinar a palavra. E é melhor uma palavra ao seu tempo, uma palavra que exorta, uma palavra que chama a atenção nossa, porque aqueles que amam falam a verdade para nós, aleluia. Aleluia. Sei que tem ciúme. Você tem sua oferta, prepare ela nessa noite, aleluia. Você pode também passar pelo dízimo da igreja, aleluia. E tudo isso eu não falei, aleluia, porque o irmão é visitante, fala, nossa, eu não vou nessa igreja, esse pastor pega muito no pé, que uma mulher falou, eu não quero pegar no pé, amém, irmão? Chamava para a igreja, vir orar, ter compromisso com a palavra, é pegar no pé, aleluia. Eles eram crentes daquela igreja que o pastor só fala em cura, em dor de cabeça, essas coisas, e doutrina, aleluia. A igreja de Cristo, ela tem doutrina. A igreja de Cristo, aleluia, ela tem verdade, ela tem tempos, aleluia, que a igreja, aleluia, vai para o joelho, aleluia, e mais chora do que canta, aleluia, aleluia, vem desse meu coração, o temoria, pode provar, e a fidelidade diante, ainda que tu me peças, a se entregar a minha vida é o maior tesouro, por ti cantarei, abro mão dos meus sonhos, que a vida digo sim pro teu reino, e não pessoas que chegaram aqui na igreja não tinha nada. Jesus fez tudo por ele, aleluia. E depois que ele ganhou muitas coisas, subiu na vida, aí ele começou a ser desobediente, aleluia. Agora é fácil, é só mudar de igreja. Agora é só mudar de igreja e tem tanta igreja em cada esquina, aleluia. Se eu não gostou da palavra, vai embora, mas no dia do Senhor haverá, aleluia, a cobrança, aleluia. Do teu lugar, no meu coração. Faz um compromisso com Deus nessa noite, aleluia. Oh, aleluia, Daniel falou, vocês, aleluia, não estão reconhecendo mais Deus como Senhor. Tudo isso está acontecendo, nós estamos indo no mundo e as pessoas não se despertam, aleluia. Tanta tirania, tanta doença, tanta enfermidade. E a igreja não tem despertado para a vida de Cristo, aleluia. Oh,
aleluia. Minha vida é... Oh, recalava, ninguém obriga ninguém a ser crente não, mas se quiser ser, você tem que ser verdadeiro na presença de Deus, aleluia. Nós temos que tirar a máscara. Por ti é lugar abre mão dos meus sonhos. E eu falo na cara das pessoas também quando me encontro por aí, viu? Eu falo, não vem maldizer que é evangélico, que eu de igreja não, porque o juízo de Deus vai descer um dia na sua vida. Você é desleal. E por isso o Senhor julgará todos os desleal. Aí você foi lá. Você precisou bater na porta, a gente te ajudando, né? Te demos a vida. E agora que tá coisa bonito, tá agindo dessa forma, aleluia. Você é traidora, aleluia. Você é Judas. Aleluia, você vai para um lugar de maldição. Sonho de Deus. Aleluia. Ganhar o sonho de Deus.